Oi, pessoal. Estamos aqui no CEDET. Nós temos aqui um projeto que chama Metal School. Aqui nós temos alguns alunos que gostam muito do rock and roll e também do heavy metal. Estou aqui então com a Mariana e o Arthur. E vamos então falar um pouco da história do rock, lá dos anos 50 até o início dos anos 90, que é a época de ouro do rock. Então, Mariana, como é que surgiu o rock? O rock and roll é uma mistura de estilos, uma mistura da música country, do blues e do jazz. O blues surgiu quando os negros foram trazidos da África até os Estados Unidos, e blues, além de azul em inglês, também significa tristeza. E foi a partir desse novo gênero musical que os negros comunicavam solidão, melancolia, e também seu continente natal. O rock and roll é considerado uma contracultura por desafiar os padrões da época. Naquela época, os Estados Unidos tinham um forte cenário de segregação racial, ou seja, prosperava o racismo, e o rock and roll era considerado uma música somente dos negros. E para o nosso rock and roll ficar como ele é hoje, precisava de uma certa promoção, um garoto propaganda. Essa pessoa foi Elvis Presley, que inclusive foi nomeado o rei do rock and roll. Elvis Presley era uma pessoa branca que cantava rock, que era uma música dos negros, e a partir dele, o nosso querido rock and roll ganhou uma certa popularidade, principalmente entre os jovens, por ter um toque mais rebelde. Agora nós vamos ouvir o Jailhouse Rock, que em tradução livre seria rock do presídio, e o próprio nome já enfatiza esse tom de rebeldia da música. Vamos ouvir. Perfeito, então ouvimos aí mais uma música do Elvis Presley, e isso foi então no final dos anos 50 e os anos 60, o rock ele expande as suas fronteiras, ele avança os Estados Unidos e chega até a Europa. Exatamente lá na Europa, na Inglaterra, uma banda lá de Liverpool, chamada Beatles, aproveita muito a sonoridade do rock americano, mas também dá umas pitadas próprias deles e começa a fazer muito sucesso. Chega até o ano de 1964, os Beatles eles vão para os Estados Unidos e fazem um tremendo sucesso, foi a chamada invasão britânica. Eram tantas pessoas que ouviam os Beatles que dos 5 músicas mais tocadas naquele ano nos Estados Unidos, as 5 eram dos Beatles. Essa foi a Beatlemania. Então, Arthur, por que você gosta dos Beatles? Eu acho que tem várias letras deles de música, eu acho que combinam com algumas pessoas, com o estilo das pessoas. Eu que ouvia desde pequeno Beatles, eu que ouvia desde pequenos Beatles, que eu fui incentivado a ouvir e até hoje eu gosto. Pois é, então os Beatles fizeram muito sucesso nos anos 60, e aqui a gente vai ouvir um dos primeiros sucessos deles, que foi a música Twist and Shout, cantada pelo John Lennon. Então toca aí, Twist and Shout. Acabamos de ouvir a música Twist and Shout dos Beatles e estamos ainda nos anos 60, que foi esse período áureo do rock. E é bom também entender que o rock não foi só um fenômeno musical, mas também cultural e social. E nessa época, principalmente a partir de meados dos anos 60, aconteceu algo que não é muito elogioso, mas foi um fato histórico que muitas bandas começaram a fazer uso de drogas. E vocês podem ver que existia então um movimento chamado de contracultura, porque também naquele período estava acontecendo a guerra do Vietnã. Então as pessoas eram contrárias à guerra e tinham um lema paz e amor. Essas pessoas, muitas delas eram chamadas de hippies, que vestiam com roupas diferentes, deixavam pessoas com cabelo comprido, e uma forma que as pessoas tinham para difundir esse movimento cultural era através dos grandes festivais de música. Um exemplo deles era o festival de Woodstock, que foi muito famoso. Agora a gente vai ouvir então uma música que é dessa época, da banda Cream, Sunshine of Your Love. Acabamos de ouvir a música do Cream, agora vamos para os anos 70. Como é que foi os anos 70, Mariana? Então, nos anos 70, baseado no rock psicodélico, na Inglaterra surgiu o rock progressivo, que é uma versão do rock psicodélico um pouco mais complexa, uma música mais erudita, uma música para se ouvir e não para se dançar. Essas músicas focavam no estúdio, já que continham bastante técnicas instrumentais bem longos, e também usavam instrumentos que não são muito ligados à estética do rock and roll, como flauta, violino e violoncelo. Suas letras eram um pouco mais filosóficas, mais poéticas, e também era bastante famoso o vocal múltiplo, eles usavam também bastante harmonia. Outra ideia, também bastante difundida, foi a ideia de álbum conceitual, um álbum que desenvolve determinada temática ou história. Agora vamos ouvir a música Time da banda Pink Floyd, que está contida no álbum Dark Side of the Moon, que foi um dos álbuns mais vendidos da época. Acabamos de ouvir a Time do Pink Floyd, e além do rock progressivo, tem um outro estilo musical que foi muito sucesso nos anos 70. Qual foi, Mariana? Em oposição ao rock progressivo, surgiu também o hard rock, que ao contrário do prog, como também é chamado, era uma música mais popular, com um ritmo marcante, mais rápido, e também era marcado por um som mais agressivo, mais pesado, mais simples, tinha bastante uso de distorção nas guitarras e focava mais em volume e na intensidade da música. Alguns exemplos de bandas de hard rock são Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath, e essa última, posteriormente, originou o chamado heavy metal.
Agora vamos ouvir a música How We Star, da banda Deep Purple. E uma curiosidade é que essa banda ainda existe, inclusive tocou no Rock in Rio desse ano. Você gosta de Deep Purple, Arthur? Gosto. Eu gosto do Deep Purple por causa das músicas e das letras, né? Como Smoke the Water, que é uma música que copiou uma música aqui do Brasil, de Bolsa Nova, que muitas pessoas falam que não conhecem essa história, mas copiaram. Essa daí é uma polêmica, né? O Rit Blackmore, que é o compositor, ele fala que não, que ele copiou Beethoven, mas depois a gente escuta aí a música do Bossa Nova, é basicamente a mesma coisa que o Smoke in the Water, foi gravada 9 anos antes. Então fica aí essa polêmica do rock, né? Então vamos ouvir agora o Highway Star, do Deep Purple. Acabamos de ouvir, então, Highway Star, do Deep Purple. E agora a gente está saindo dos anos 70 e começando nos anos 80. Como é que foi esse momento, Mariana? Ainda nos anos 70, mais especificamente em 1977, foi o auge do punk rock, mais conhecido como punk. Foi um movimento musical marcado por agressividade, contendo músicas mais espontâneas e bem mais agitadas. Foi considerado uma revolta cultural, porque era um choque contra o sistema vigente na época. No início dos anos 80, iniciou o heavy metal com a banda Black Sabbath. Inicialmente, a ideia da banda era compor um álbum que desse a sensação de medo. O heavy metal é marcado por bastante volume, com um som bem pesado e encorpado, e trata de temáticas variadas. Posteriormente surgiu o New Wave of British Heavy Metal, que em tradução livre seria a nova onda do heavy metal britânico. O New Wave of British Heavy Metal era uma versão mais melódica do punk, um punk ainda agressivo, só que mais elaborado, mais recheado de técnica. Alguns exemplos desse estilo são Iron Maiden, Saxon, Judas Priest e Motorhead. Agora vamos ouvir a música Aces High, da banda Iron Maiden. Acabamos de ouvir então a música Aces High, do Iron Maiden. Você sabia que eles vieram no Rock in Rio? Lá em 1985? O Iron Maiden foi uma das bandas-chefe que tocaram aqui no Rock in Rio. Teve também o Queen, teve o Ozzy. Foi um momento muito marcante aqui na história da música no Brasil, o Rock in Rio de 1985. O Iron Maiden esteve aqui, faz muito sucesso no Brasil até hoje. Então você gosta do que, Arthur? Gosto dos Beatles, Metallica, gosto do Queen. Então do Metallica, né? Qual do Metallica que você gosta? Enter Sandman. E por que você gosta dessa música do Enter Sandman? A letra, que eu acho que combina mais com o estilo de música e também pelos solos de guitarra que tem muito na música. Tá certo. Então vamos ouvir o Enter Sandman, para vocês ouvirem como é que é essa música, que é um estilo um pouco mais diferente que é o estilo de thrash metal. Uma curiosidade é que o thrash metal e o Metallica também, eles concentram o peso da música na parte lenta, enquanto o Iron Maiden e as demais bandas do New Wave of British Heavy Metal, que foi o movimento anterior, concentravam o peso na rapidez da música. Pois é, então, essa foi a nossa seleção musical de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Também aprendendo um pouco sobre o rock e o heavy metal. Esse estilo que às vezes existe ainda algumas pessoas que acham que não gostam muito, mas é um estilo musical que vale muito a conhecer, porque através dessa música existem muitas letras que são interessantes, existem bandas que falam temas importantes. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante esse programa que a gente fez. É isso.